para conversar sobre um projeto muito bonito que estamos desenvolvendo na Universidade Federal do Rio Grande, no campus de Santo Antônio da Patrulha. Quem é responsável por esse projeto, que carinhosamente chama GES no Enem, é o nosso GES, o nosso Grupo de Empreendimento Social, que surgiu em 2018 e desenvolve projetos, ações muito legais, muito interessantes. E hoje é uma satisfação muito grande vir conversar aqui com pessoas tão queridas, com pessoas tão envolvidas, sobre esse processo de preparação para a prova do Enem. Essa prova que marca fortemente o ingresso de quem vai fazer um curso de graduação. Tá? Como universidade, a gente aposta muito sempre na educação de forma muito séria e qualificada. E por isso a gente coloca, é tão importante a gente falar sobre esse processo seletivo que é o Enem. Eu sou a professora Darlene, hoje estou vice-diretora do campus de Santo Antônio da Patrulha e sou uma das responsáveis pelo programa Nas Trilhas do Empreendedorismo Social, ao qual está vinculado este GES, esse grupo de empreendedorismo social. Comigo estão a professora Franciele, dá um oi aqui, Franciele, também integrante do GES, está a Enelissa, que também integra o GES, estão as nossas convidadas, Vanessa, né, que vai falar um pouquinho da experiência dela com cursos populares, e temos aqui conosco a Diele, que vai trazer também um pouquinho da sua experiência em relação ao Enem. Né? Então, quero dizer que a todos que nos assistem, que são todos muito bem-vindos e queremos vocês nesse projeto que vai ser desenvolvido até a data da prova do Enem, lá em novembro. Né? Eu passo a palavra nesse momento à Franciele, que vai falar um pouquinho desse projeto tão bonito, GES no Enem. Boa noite. Então, eu sou Franciele, professora de língua portuguesa e língua espanhola aqui de Santo Antônio da Patrulha. Faço parte do GES desde a sua fundação, já desenvolvi alguns projetos, né? E esse é mais um que o GES abraça para desenvolver. Eu não digo que é um projeto meu, né? É um projeto do GES. Eu estou auxiliando na coordenação, mas foi um projeto pensado coletivamente, né? É uma das características do GES. Tudo é posto em debate, desde a criação do CARD, do formulário de inscrição, de cronograma, convidados, então tudo passa por todos do GES. Foi organizado com muito carinho e ele busca desenvolver aulas, vamos dizer assim, sobre algumas temáticas do Enem. A ideia é preparar para o Enem, né? Mas muito mais dialogar com os estudantes, aqueles que talvez não tenham a possibilidade de estar num curso pago, né? Então, é algo público e que tanto os alunos de ensino médio, quanto quem já se formou e quer voltar a estudar, quer se preparar, pode participar através das lives. Nós pretendemos promover um certificado, entregar um certificado. Para isso, terão durante as lives algumas registros de presença. Mas hoje, o nosso convite é realmente para que todos façam o formulário de inscrição, respondam o formulário de inscrição, compartilhem, divulguem, para que esse projeto ele tenha andamento, ocorra até o final, até o dia do Enem, sempre nas terças-feiras, à noite, e cada encontro será abordado por um professor também voluntário, né, que irá trabalhar uma das áreas do Enem. Então, é um projeto coletivo do GES, que todos contribuíram. Nós temos a Enelissa, que vai cuidar do Telegram, que vai falar um pouquinho depois. Tem o Diógenes, que cuida da parte técnica. Tem a Melina, que está responsável pelo chat. Tem a Karine, que compartilha aí nas redes as nossas lives. Então, é um projeto que integra vários membros do GES, todos voluntários. Eu gosto de frisar muito isso, né? Todos disponibilizando o seu tempo para promover um projeto
que nós abraçamos e acreditamos que pode contribuir na vida de várias pessoas, né? Porque o Enem é uma porta de entrada, né, para uma carreira profissional, porque faz o Enem e depois ingressa futuramente num curso que se escolhe. Então, nós queremos realmente poder contribuir. Inscrevam-se, participem, dialoguem, questionem. E é isso. Obrigada, Franciele, a nossa tão importante integrante, tão envolvida nas nossas ações do GES. E essa é mais uma ação importante. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a Vanessa, dizer que nós vamos realizar lives semanais, sempre às terças-feiras aqui. Então, é importante que vocês possam acompanhar, assim como a Franciele disse, a cada semana a gente vai trazer discussão temática em uma das áreas do conhecimento. Nós vamos tentar abordar todas as áreas, né? Para a semana que vem, nós já temos um professor da universidade que vai tratar sobre questões de matemática. Então, a gente traz também uma expertise de quem já trabalhou muito tempo, já dedicou muito do seu tempo para a educação popular e para a preparação para este evento que é o Enem. Nesse ano, o evento Enem, a seleção Enem, acontece nos 2 últimos finais de semana de novembro. Tá? Então, até lá, este grupo vai acompanhar cada um de vocês que pretende fazer o Enem para se preparar da melhor forma possível. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais de uma outra experiência que a gente desenvolveu, e agora nós gostaríamos de ouvir a Vanessa, que vai nos dizer quem é a Vanessa, como é que projeto legal é esse que desenvolve lá no Vale dos Sinos. Tudo bem? Boa noite a todas e todos. Meu nome é Vanessa Guterres, eu sou professora de Sociologia e Filosofia, pós-graduanda do curso de Física Médica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e ex-aluna dessa casa maravilhosa que é a FURG. O primeiro momento, a primeira ideia que a gente teve em relação a um curso popular foi numa tentativa de voluntariado meu com os cursos populares que já existem em Porto Alegre. Entrei em contato com alguns cursos, não tive muitas respostas e descobri que a FURG tinha, naquele momento, um projeto chamado SACI, se eu não me engano, e conversei, né, com a Darlene, com outras pessoas que estavam trabalhando ali dentro sobre esse projeto e consegui desmistificar algumas dúvidas que eu tinha em relação a como abrir um projeto. O que inicialmente era uma tentativa de um voluntariado acabou se tornando uma ideia que veio para o Vale dos Sinos. Nós não tínhamos nenhum curso aqui na nossa cidade preparatório e que fosse popular, gratuito para as pessoas que têm o interesse de fazer o Enem. E eu digo para vocês assim que foi uma caminhada que no início eu tive um pouco de medo pela responsabilidade que é, né, tu ter um projeto destes, mas as coisas se desenrolaram de uma forma muito fácil com o apoio de todos, né? O que a Fran colocou antes, eu acho muito importante também essa questão do voluntariado, porque quando tu tem pessoas que realmente estão interessadas em conjunto com a educação, tu consegue fazer um projeto maravilhoso, né? Nós conseguimos, a nossa primeira problemática seria conseguir um espaço na cidade de São Leopoldo. Um grupo de amigos, já professores, eu tinha, e eu, com a maior das caras de pau, pedi apoio para esses amigos. Olha só, a gente está pensando em fazer um curso voluntário aqui na cidade de São Leopoldo, e como quem pede uma xícara de açúcar na casa do outro, eu pedi, quem sabe tu não quer trabalhar como voluntário com a gente? E os amigos aderiram à ideia, né? Conseguimos um espaço através de uma reunião. A nossa parceira é a Simplife, que fica na Feitoria, né? Para quem não conhece aqui a região do bairro Feitoria é uma região um pouco mais empobrecida da cidade, né? Um pouco mais distante também do centro da cidade. E o nosso projeto inicial seriam aulas aos sábados pela manhã. Conseguimos a sala, conseguimos os primeiros voluntários, e toda aquela parte metodológica que a gente sempre tenta fazer para iniciar um curso, eu confesso para vocês que foi muito mais na cara e na coragem do que realmente algo escrito e bem elaborado em papéis. Eu lembro que na primeira aula eu tinha feito um rascunho do que seria passado. Nós acabamos conversando muito com os alunos também para tentar captar um pouco da realidade deles, né?
E foi uma aula completamente diferente do que eu tinha programado. Eu programei uma coisa em casa, quando eu cheguei lá, as coisas se desenvolveram de uma forma completamente diferente. E o que eu percebi, né, com essa educação voltada para um público popular, para pessoas que têm algumas dúvidas em relação ao curso que querem fazer, ou que não tinham acesso, ou que são as primeiras pessoas, às vezes, de uma família, a quererem ingressar numa universidade. De que a gente precisava conhecer um pouco de cada um dos nossos alunos. Nós tínhamos alunos de todas as idades, dentro assim das mais variadas classes econômicas, idades bem diversificadas, com projetos bem diversificados também e com realidades completamente diferentes. Nós tínhamos alunos que não trabalhavam, que conseguiam ter dentro de casa algum certo conforto com o pai e com a mãe, e nós tínhamos também alunos que com 18 anos cuidavam já dos seus filhos, dos irmãos, e já não tinham pai e mãe. Então, nós pegamos alunos com realidades completamente extremas, assim. A gente percebeu também que, em relação à alimentação dos alunos, a gente precisava trabalhar um pouco com isso, porque não era falado abertamente, mas nós sabíamos que alguns dos alunos chegavam no sábado de manhã sem café da manhã, todas essas questões que a gente entende, né, sociais aqui. Então, a gente começou a criar pequenos outros projetos dentro de um projeto. Nós começamos a levar café para os alunos e bolo, porque a gente imaginava que eles não teriam como participar de uma aula que ia das 8 da manhã até meio-dia, meio-dia e meio, sem ter se alimentado, e que isso talvez fosse prejudicial para eles. Depois disso, a gente percebeu que seria legal conversar com os alunos. Nós conseguimos um psicanalista voluntário que fez uma sessão com os alunos, conversando e entrevistando eles, e dali a gente conseguiu tirar um perfil de cada um dos alunos para entender melhor as dificuldades que eles passavam. E a gente percebeu também que, como a nossa turma tinha um grupo de idades muito diversificados, por exemplo, nós tínhamos alunos de 15 anos, né, que estavam ali no ensino médio, mas que já queriam se preparar, e nós tínhamos alunos de 50 anos, né, que estavam assim voltando com interesse de ingressar na universidade pública ou talvez por uma bolsa na particular, e que realmente estavam muito distantes. A realidade do estudo que eles tiveram era bem distante da realidade do Enem. Então, a gente fez, inicialmente, com as aulas de matemática, português e biologia, um nivelamento. Nós começamos do básico, mais básico impossível. Eu no cursinho dou aula de sociologia, filosofia e também dou aula de matemática básica. Nós começamos praticamente com eles com sinais, né? Mais menos, e assim a gente nivelou toda a turma e seguiu com as matérias, né? E no decorrer do tempo a gente foi percebendo que quanto mais a gente conhecia eles, a realidade deles, quanto mais eles confiavam também na gente, menos eles começaram a largar do cursinho. No início teve uma leva muito grande de pessoas que desistiram. E esses que permaneceram até o final, eles se tornaram o que a gente chama de uma família, né? Tanto que nós recebemos até hoje na nossa casa a visita desses alunos, e quando eles têm uma dificuldade, 4 horas da manhã eles ligam para mim. Então, nós criamos realmente uma família, e isso também fez com que os alunos permanecessem no curso até o final. Nós conseguimos, de uma maneira bem inédita, a aprovação de 100% de todos os alunos que permaneceram no cursinho até o final, nas vésperas da prova do Enem. E outra coisa que a gente também percebeu que era muito importante é que, mesmo depois da prova, nós precisávamos continuar dando um apoio para os alunos em relação a material, outras coisas também, como impressão de documentos, né? Às vezes, para um aluno, fica um pouco difícil ir numa lan house, imprimir todos os documentos, sai um pouco caro. Então, tudo isso a gente conseguiu fazer para eles também, impressão de documentos. Nós ligamos para as universidades para fazer perguntas e resolver dúvidas para poder passar para eles. Então, eles só nos deixam de verdade no momento em que eles estão matriculados. Aí, nós liberamos eles e eles voam, né? E eles acabam retornando também. Hoje nós já temos voluntários que foram alunos,
E, inclusive, amigos da FURG, né, alunos da FURG, como, por exemplo, o Robson, das Ciências Exatas, é nosso voluntário hoje também lá no cursinho Evolução, né? Que lindo, Vanessa. Enquanto você falava, eu ficava lembrando de uma experiência que nos marcou muito, e a Diele, que está aqui conosco, ela ainda era criança, mas ela assistiu muito dessa experiência, que a gente desenvolveu um curso popular, assim, muito ousado, ali por 2005, 2006, em Canoas. Na época ainda não tinha o campus de Santo Antônio da Patrulha, da FURG, só nós tínhamos, e nós nos colocamos a tarefa de desenvolver um curso, primeiro um curso pré-vestibular e logo na sequência o curso pré-ENEM, numa das regiões mais carentes, mais empobrecidas, de fato, de Canoas, né? Para vocês terem uma ideia, uma região que as pessoas autodenominavam de elo perdido. Elo perdido porque nada de Estado entrava ali, né? Não havia nada organizado. Inclusive nós, a nossa ONG, Associação pela Cidadania e Inclusão Social, movidos, todos os integrantes, assim, movidos com muita vontade, na aposta pelo popular, nós entrávamos e a gente precisava primeiro ganhar a confiança das pessoas que ali moravam, né? E aí a gente, de forma muito ousada, criou esses cursos, tivemos bastante procura e, de fato, a gente vai aprendendo muito mais do que a gente ensina com as pessoas, porque é no caminhar que a gente vai construindo, né? Então, o resgate à autoestima, o resgate e o semear o sonho de que pode entrar numa universidade pública, porque o nosso foco era a universidade pública, né? As dificuldades enormes, e aí nós organizamos o curso durante a semana, de segunda a sexta-feira, também com um grupo de voluntários maravilhoso, professores excelentes, nós tivemos, assim, ó, professores doutorandos e assim por diante, que nunca se colocaram a possibilidade de dar aula num curso pré-vestibular, o pré-ENEM pago, mas com muita vontade vieram se somar à nossa proposta. Então, assim, enquanto você falava, eu ficava lembrando, e o quanto que é desafiador, mas o quanto que é compensador, e o quanto a gente precisa atentar para questões que não dizem respeito só à preparação de conteúdo, mas é o café, é a atenção, porque quando dava chuva, faltava muita gente, no início a gente não sabia o que estava acontecendo. As pessoas não conseguiam sair de dentro de casa, ou as suas casas estavam sob água, qualquer chuvinha, por exemplo, né? Ou tinham sofrido violência doméstica. Então, assim, N problemas. Não desistir e apostar nessas pessoas vale muito a pena, né? E aí você mencionou Saci, né? Um curso pré-ENEM que a gente desenvolve lá no campus de Santo Antônio. Agora, desde o ano passado, está suspenso, porque a gente sempre trabalhou só de forma presencial, e muito em função disso, o grupo de empreendedorismo social propôs este formato com um encontro semanal, né, online, né, de preparação para o Enem. Bom, eu vou passar agora, porque senão eu fico falando demais, porque é muito bonito isso, esse envolvimento é muito compensador. Eu vou passar agora a palavra para a Diele, e a Diele veio aqui com uma tarefa muito especial, de já, assim, ó, dizer como é que é o funcionamento efetivo do Enem, o que a gente precisa ficar atento à prova, ao processo de inscrição, mas também eu acho que ela vai dar uma palavrinha sobre uma experiência muito bonita que ela coordenou até bem pouco tempo atrás. Diele, contigo. Te apresenta e depois você fala um pouquinho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diele, eu sou estudante em busca de uma vaga de medicina e eu também fiz química na Escola Técnica Liberato. E quando eu estava lá, eu coordenei um projeto social, porque para a gente entrar na Liberato precisa fazer uma prova
e é uma prova difícil para quem tem uma base de escola pública, então a gente percebia que as pessoas que estavam dentro da Liberato eram, de forma geral, pessoas de escola particular. E era muito, muito difícil pessoas de escola pública conseguirem passar pela prova. Então, a gente fez um esquema dos próprios alunos darem aulas voluntárias para crianças que queriam ingressar na Liberato e tudo mais. Foi uma experiência, assim, muito, muito transformadora. Acho que para todos os voluntários, e para mim em especial, foi o primeiro projeto social que eu coordenei. Eu já tinha participado de outros, mas coordenar me deu muito trabalho, mas nossa, foi muito compensador e a gente vai crescendo junto com as pessoas que a gente ajuda, sabe? E agora ver os meus ex-alunos lá dentro da Liberato, sabe? Agora já quase se formando, isso é muito lindo. E quando a gente estava dando aula, a primeira coisa que a gente precisava fazer para conseguir ajudar os nossos alunos era estudar um pouco como é que era a prova, entender como que era a prova. No caso da Liberato, só tinha 2 matérias, português, matemática e uma redação. Agora, no caso do Enem, o Enem ele é um caso muito à parte, é uma prova totalmente diferente das provas que a gente está acostumado a fazer, e é formado por 4 áreas de estudo, as linguagens, a matemática, a área das naturezas e a área das ciências humanas, e mais a redação. E cada uma dessas partes, ela engloba as matérias que a gente aprende, por exemplo, no ensino médio, ao longo do ensino fundamental. Mas, além disso, também uma coisa muito de conhecer a prova, ter uma estratégia para fazer a prova e conseguir absorver nas questões as informações que já estão dadas para ti e saber usar elas na resolução da própria questão. Então, é muito uma coisa assim de interpretação de texto. Tem os meus professores às vezes brincam assim que muita gente erra muitas questões do Enem em matemática, por exemplo, por causa do português, porque falta uma interpretação de texto. E o Enem, ele é uma prova, eu pessoalmente eu acho uma prova muito interessante, porque ela, ao contrário das provas que a gente está acostumado a fazer, que é simplesmente saber o conteúdo e acabou, o Enem ele é muito mais voltado para uma questão do dia a dia, sabe? Ele não está muito interessado em tu saber o conteúdo em si, e sim o que tu pode fazer com essa informação, com esse conteúdo, no dia a dia. E quando a gente vai fazer a prova, a gente precisa saber que, primeiro, é uma prova muito comprida, tem 180 questões divididas em 2 dias, 90 questões em cada dia. No primeiro final de semana, a gente tem 90 questões, que é de humanas e linguagens, e mais uma redação. Então, é uma quantidade muito grande de questões para fazer em um tempo, que é um tempo grande, mas não tempo suficiente para a gente fazer todas as questões mais redação. Então, geralmente, a gente precisa ter uma estratégia muito bem definida para fazer as questões e nos conhecer. Para mim, sempre foi muito importante, ao longo da minha caminhada, assim, o Enem, ele faz parte da minha vida, assim, ó, já faz muito tempo. É uma prova que eu gosto muito de estudar e faz parte da minha vida. Então, eu ao longo dessa minha caminhada de estudos para o Enem, eu precisei muitas vezes buscar o conteúdo que eu precisava, buscar as disciplinas e também buscar um autoconhecimento do que eu tenho mais dúvida, de como eu funciono,
de qual é a área que eu tenho mais dificuldade, e isso é uma coisa que é muito individual. E eu acho que é uma busca que cada aluno tem que fazer. E fora isso, aí sim, a parte dos conteúdos de ensino médio, saber quais são as lacunas, porque a princípio quem vai fazer o Enem já teve todo o conteúdo do ensino médio. Agora precisa resolver quais são as lacunas que tem e o que precisa ser focado na hora da prova. E, além disso, cuidado com o tempo e a resolução das questões. Acho que basicamente é isso. É bastante coisa, mas é uma coisa que precisa ser administrada aí, tu vai pegando jeito, se conhecendo, conhecendo o conteúdo, é isso aí. Muito bem, Diele. A gente ainda vai conversar muito a respeito. Eu sei que você tem muitas questões para nos trazer. Podemos dizer, Diele, que para a prova do Enem, para aqueles 2 dias para enfrentar essas 180 questões mais a redação, a gente precisa cuidar bem da cabeça, ou seja, conteúdos, conhecimentos, cuidar do coração, emoção, segurar a ansiedade, o estresse, e do corpo. Então, assim, não pode ir lá com sono. Ai, gente, meu gatinho. Com sono, com fome, tal. Tem que preparar o nosso corpo para enfrentar essa batalha, que é uma batalha, né? É uma maratona, né? Precisa estar muito bem preparado. E isso passa pelo emocional e pelo físico também. Com certeza. Tá bem, valeu, Diele, a gente volta a conversar. Enelissa, você que está assim tão perto, que ajudou a preparar com tanto carinho cada parte desse projeto, que é o GES no Enem, fala para nós um pouquinho qual é o teu papel, quem você é, né? Qual é que é o teu papel, como é que vai ser o funcionamento prático? Antes da Enelissa, pessoal que está nos assistindo, vamos postar ali comentários, perguntar, vamos aproveitar esse momento que a gente tem a Franciele, a Enelissa, a Vanessa e a Diele aqui conosco para a gente aproveitar bem esse dia, tá? Oi, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Enelissa, eu sou estudante da FURG no campus Santo Antônio da Patrulha. Eu faço o curso de Engenharia Agroindustrial Agroquímica e também entrei pela FURG pelo Enem. Então, a gente sabe a importância desse projeto para a gente que é estudante e que procura uma vaga numa federal, numa estadual, entrar mesmo no ensino superior, nos ingressar no ensino superior. O que eu vou fazer dentro do GES no Enem? Nós temos o grupo do Telegram e eu vou estar lá fazendo enquetes, trazendo as questões dos Enems anteriores, também informações com as próximas lives. Nós vamos ter também as questões comentadas de Enems anteriores, dicas com temas de redações para o Enem, de possíveis temas de redações para o Enem, e também lá vocês vão poder estar deixando suas dúvidas, e assim que possíveis nós iremos tirá-las, e também, se for dúvida de questões, essas questões podem virar questões para a nossa enquete. Valeu, Enelissa, valeu. Esse diálogo que a Enelissa vai ajudar, vai contribuir, vai coordenar, ele é muito importante, porque assim, a gente vai ter encontro semanal, né, Franciele? A gente vai ter encontro semanal, mas entre uma semana e outra, tem demandas para estudar, tem questões, vão surgindo dúvidas, a Vanessa deve lembrar bem disso, e porque aquele momento de estudo, aquele momento de encontro, nem sempre as dúvidas afloram, elas afloram, mas muitas outras vêm junto. Então, esse bate-papo, esse acompanhamento que a Enelissa vai fazer, ele é fundamental, ele é imprescindível. Tá? Lá no curso preparatório que a Diele antes comentou também, que as aulas aconteciam durante a semana, tinha toda uma equipe de apoio, na época, se não me falha a memória, foi pelo WhatsApp, né? De apoio. Então, assim, eu via os voluntários respondendo à noite, assim como a Vanessa falou, quando vi, tinha questão, tinha contato sendo feito às 4 horas da madrugada, às
à meia-noite de domingo, né? Então é bem importante esse diálogo. E o GES, quando abraça uma ação, um projeto, abraça de forma inteira, né? De forma intensa. E é dessa forma que nós vamos trabalhar esse projeto aqui. Tá? Eu deixo aqui o momento para a gente, então, bater um papo. Franciele, eu não sei se você quer entrar agora para comentar um pouco mais sobre o projeto, fazer alguns destaques, e a gente vai acompanhando os comentários no chat. Como o nosso projeto ele envolve 1 hora, né, 1 hora e meia no máximo por semana, não tem como nós abordarmos tudo que vai ter no Enem, né? Então, esse grupo foi pensado, que a Anelissa vai coordenar, justamente para quem tem um pouquinho mais de tempo, poder aprofundar os estudos e até mesmo parar uns minutinhos da correria do dia a dia para responder uma questão, né? Ontem nós estávamos testando ali uma das questões, então responde, já vê qual é a resposta correta, vai testando seus conhecimentos. Então, é importante fazer parte do grupo do Telegram, para que não fique somente a live, né? O projeto ele foi realmente pensado pela função do Saci, não poder ter presencial, né? E começou aquela discussão de que precisávamos ter uma outra forma de estudo, e aí foi onde surgiu o GES no Enem. As lives, elas são uma vez na semana, porque nós compreendemos que, com a correria do dia a dia, nem todos poderiam parar para estudar todos os dias, mesmo sendo online. Também vem a questão de consumo de internet, né? Disposição também demanda recursos para poder estar estudando todos os dias. Então, os professores, eles vão escolher questões do Enem, vão debater aquelas questões, corrigir, conversar com vocês, enquanto durante a semana vocês vão trazendo outras demandas ou respondendo as questões que a Anelissa vai trazer de diferentes áreas. Nós temos um cronograma até o final do ano, ali até o dia do Enem, e que vai sempre ser assim, um dia das ciências, o outro de redação, enfim, vai indo cada encontro com uma temática. O nosso próximo já é na área da matemática, o professor, agora eu não me recordo o nome, que já aceitou. Então, nós estamos vendo, assim, pessoas que já têm uma experiência, né? Professores, ou que sejam professores da rede pública, da educação básica, ou do ensino superior, também alunos da FURG. Então, tem várias pessoas envolvidas, né? Que abraçaram o projeto, como eu disse, voluntariamente, e que querem contribuir. Então, fica realmente o apelo de que vocês participem e aproveitem esse tempo, né? Essa disposição das pessoas que vêm para cá explicar um pouquinho, e também do tempo que vocês param para assistir, né? Aproveitem, explorem bem esse período para se preparar, porque 1 horinha vai ser pouquinho, mas pode contribuir muito, né? Porque como a gente vê pela experiência que a Diele e que a Vanessa traz, né, são experiências com horários maiores, né, com a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, enfim, a professora Darlene também citou, e o nosso ele é só 1 horinha, né, mas foi o que nós conseguimos organizar, né, e vamos tentar explorar esse tempo curto da melhor forma. Então, precisa de empenho também do estudante, né, de concentração, de reservar esse tempo e se concentrar realmente para aproveitá-lo. E sempre que possível, olhar lá um pouquinho o Telegram, responder, para ir testando os conhecimentos, estudando um pouquinho, tirar as dúvidas. E quem sabe a gente consegue também uma aprovação 100% de quem participar. Vamos almejar isso também. É isso mesmo. E assim, nós já fizemos, eu faço o convite em nome do GES, para que a Vanessa venha nos ajudar, principalmente da sua área, de vez em quando, né? E a Diele também. Então, essa expertise, essa bagagem só tem a somar, né? E como a Franciele aqui bem destacou, é 1 hora por semana, 1 hora e pouquinho por semana, só que assim, a gente sabe que no presencial o tempo é diferente do online,
Então, a gente não pode, é muito mais cansativo a gente fazer os encontros online. Só que, assim, cada um que trabalhar aqui vai trabalhar da melhor forma possível. O professor da semana que vem é o nosso professor Lucas, sempre um parceiro muito importante. Ele é professor do curso de Ciências Exatas, na área da matemática, e aceitou com muito bom grado, e eu tenho certeza, tem muita experiência, trabalhou já com pré-ENEM popular em outros anos, e tem muita experiência nesse sentido. Então, já para a semana que vem, temos agendado as discussões de matemática, né? E essa interpretação, Diele, que você falava antes, ele também destacava, né? Ele dizia, a gente, mais do que conteúdo, a gente precisa conseguir saber o que é a questão do Enem. E eu, durante alguns anos, ajudei a elaborar questões do Enem, né? E do perfil que sempre era nos chamada atenção é que a questão precisava ter um pequeno texto, um enunciado dentro de um formato, as questões bem desenvolvidas, as alternativas melhor bem desenvolvidas, e a gente, como elaborador, precisava justificar cada uma das alternativas. Então, por isso, essa questão, cada questão do Enem acaba sendo uma questão complexa, uma questão extensa. E aí, de fato, é muito exigente responder 90 questões em cada dia das provas. Tá? Deixo aqui aberto, Vanessa, se quiser falar mais alguma coisa. Depois eu quero ouvir algumas questões da Diele ainda. Eu tenho para dizer em forma de agradecimento, né, Darlene, a FURG foi a nossa semente, né? Isso eu sempre gosto de frisar, que nós temos o maior orgulho de ter tido, assim, o primeiro contato, as pessoas que realmente conseguiram me esclarecer como eu poderia dar o primeiro passo nesse projeto. Isso tudo nasceu dentro da FURG, né? E eu sempre faço questão, claro que a gente não fica induzindo os alunos para qual universidade eles vão, mas eu sempre faço questão de lembrar, né, do Polo de Santo Antônio da Patrulha, conto sobre a minha trajetória desse um único ano que eu fiquei ali, mas que para mim é uma casa, né? Eu sinto muita saudade do Polo, dos professores, dos colegas, e na inscrição dos alunos eu fiz questão de ir com as meninas para poder dar uma visitadinha, assim, né? E é uma coisa muito bacana, assim, eu tenho certeza que todo mundo que se envolve, a gente vê a emoção da Di, né, comentando, quem se envolve com um projeto voluntário, e quando tu começa a perceber teus alunos fazendo um curso, entrando numa universidade ou num curso técnico, nossa, isso te faz, assim, se sentir muito bem, né? Eu acho que é a forma mais bonita que se tem de se colocar como educador, né? É uma coisa que não te retorna em valor financeiro, mas te retorna em valor social e essa transformação de vida das pessoas mesmo, né? Vai acompanhando o crescimento delas. Isso é maravilhoso, eu tenho certeza, assim, que vai sair daí muita gente entrando nas universidades federais e construindo novos caminhos, né? Se depender de nós, sim, e saiba que nós também queremos ser parceiras no projeto, no pré-ENEM, aí em São Leopoldo. Conta conosco. Que bom, fico muito feliz que o nosso aluno Robson é parceiro, ele já foi voluntário no Saci, e, nossa, é muito bom isso. Eu quero, nós já apareceu ali na tarde, está no chat também, muita atenção. Não adianta a gente só falar da prova do Enem se a gente não faz as inscrições. Está ali aparecendo novamente, as inscrições estão abertas, elas sempre ficam longe da data da prova. Então, as inscrições abriram no último dia 30 de junho e vão até, vou pedir para corrigir, vão até o dia 14, não o dia 17, como consta ali. Então, até o dia 14 de julho, até semana que vem. Muita atenção, inscrevam-se na prova e vão fazer a prova que vai acontecer no dia 21 e no dia 28 de novembro. Tá? Diele, como acontece a pontuação? Como é que acontece? Tem um cálculo especial, nem todas as provas têm o mesmo peso. Como é que acontece isso? Você quer contar para nós um pouquinho?
Então, o Enem, o cálculo da nota de Enem, ela é baseada no TRI, que é a teoria de resposta ao item. E é uma coisa que ninguém sabe direito explicar, é um cálculo super complexo e tudo mais, mas o que os estudantes precisam saber é que. E aí cai naquela parte da estratégia de prova. Cada uma dessas provas, cada uma dessas áreas, dessas 4 áreas e mais a redação, elas te acrescentam notas diferentes. Por exemplo, se eu fizer 30 acertos das 45 questões em linguagens e fizer 30 acertos de 45 em matemática, a minha nota nas 2 áreas vão ser completamente diferentes. A gente percebe que quem tem mais, quem faz a parte de matemática recebe mais nota. Não, eu me atrapalhei agora. O que eu queria dizer é que a área de matemática ela dá mais nota do que as outras. Depois da área de matemática, a área de naturezas. Depois, a área de humanas. Por último, a área de linguagens. Por que isso acontece? Porque nessa teoria de resposta ao item, os estudantes, eles geralmente, essa teoria de resposta ao item, ela tem como base milhões de estudantes que fazem o Enem todos os dias, todos os anos, e eles, de modo geral, têm um número de acertos maior nas áreas de linguagens e de humanas. Por isso, as notas ficam um pouco mais baixas nessas áreas. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, tu tem que se desligar dessas áreas. Por exemplo, não é uma boa estratégia tu só focar na área de matemática e naturezas e depois e não não focar nas outras, assim, sabe? Ah, não me dá nota, então eu não vou estudar. Porque justamente as áreas que dão menor pontuação, tu precisa fazer um maior número de acertos para ter uma pontuação boa. A estratégia tem que ser tirar uma boa nota em todas as áreas. O Enem, ele tem muito uma coisa assim de aluno que é coerente. O que isso quer dizer? Diferente de uma prova, por exemplo, que as provas geralmente que a gente faz, quando tu tem determinado número de questões, determinado número de acertos, tu recebe uma pontuação. Quem faz maior acerto tem uma pontuação maior. No Enem, isso não acontece, porque o Enem não quer saber se tu sabe o conteúdo, quer saber se tu é um aluno coerente. O que isso significa? Significa que aluno coerente é aquele que acerta primeiro as questões mais fáceis, depois as questões que têm dificuldade um pouco maior, as questões de nível médio, e por último, as questões difíceis. Por quê? Porque se tu acerta as questões difíceis, o Enem considera como se tu tivesse chutado. Porque como um aluno, a lógica diz, como que um aluno vai acertar uma questão de matemática que é muito difícil, com uma equação super, super, super difícil, se ele não consegue acertar uma que tem uma resolução simples de gráfico? É por isso que as notas, os acertos, dão uma pontuação diferente. Por exemplo, 2 alunos que fizeram a mesma quantidade de acertos em uma prova, eles vão ter pontuações diferentes com base em quantas questões fáceis e médias tu acertou. E isso é um pepino para todos os estudantes que vão fazer a prova do Enem. É muito complicado. Mas a melhor dica é calma, estuda o conteúdo e acredita na lógica do Enem. Se tu sabe o conteúdo, primeiro procura as questões fáceis para resolver.
porque vão ser as questões que vão te dar maior coerência. Depois tu procura as médias e depois procura as difíceis. Porque as difíceis também te fazem gastar mais tempo. E o tempo a gente sabe que é um fator essencial, né, Enem? Então, a melhor estratégia para um aluno que vai fazer a prova do Enem é chegar, abrir a prova. A gente, quando abre a prova, a gente sempre acha que tem que começar a fazer a prova por ordem, né? Começa a questão 1, depois vai para 2, depois vai para 3. E isso no Enem é uma furada. Eu lembro que no meu primeiro Enem, eu fiz exatamente isso. E a nota foi triste. A nota foi bem triste. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi que eu fazia errado. E aí, logo no próximo ano, a minha estratégia mudou totalmente. Então, quando tu abre a prova, tu tem que procurar as questões mais fáceis. Aquelas questões que tu tem maior facilidade, tu vai sentindo a prova. Tu vai perceber que logo que tu... É aquela questão, assim, que tu leu o enunciado e já te vem aqui o caminho de toda a questão. Essa é a questão fácil. As questões fáceis tu tem que fazer primeiro. Depois tu vai para as médias e dificilmente tu vai ter tempo de fazer as difíceis. Porque o Enem não é uma prova que é feita para ser feita totalmente. Geralmente a gente não consegue fazer as 90 questões, por mais que a gente tente ao máximo. E conseguir perceber isso é um dos primeiros passos para a gente fazer uma boa prova. E, enfim, é isso, basicamente. Saber as estratégias, saber lidar com o tempo. Muito bom, muito bom. Jelly, eu vou aproveitar ainda, eu quero algumas palavrinhas sobre a redação. Eu sei que a redação, a gente sempre fica na expectativa para ver quantas saem com nota 1000, como é que caracteriza. Eu, de modo especial, porque eu sou da área, a Franciele também, eu sei que caça para dar uma olhada nisso. Então, assim, pouquinhas palavras, Jelly, o que você tem a dizer em relação à redação, o perfil da redação, enfim, a redação no Enem? Olha, para mim, eu acho que isso é uma questão bem particular, assim, mas para mim, a prova de redação é a prova mais importante de todas. Porque assim, ó, se tu for parar para perceber, a redação é a única prova que tu consegue ter uma pontuação máxima, que é a pontuação 1000. Nas outras áreas, por mais que a gente gabarite todas as 45 questões, a gente não vai conseguir a pontuação 1000. Agora, a redação a gente consegue. E a redação, ela tem uma questão, assim. O Enem, ele quer que a gente aplique no nosso dia a dia os conteúdos. E na redação, isso é muito claro. Assim, o Enem, ele te dá uma proposta problema, e durante a redação, tu tem que resolver a proposta. Por exemplo, um dos Enems foi sobre a continuação da violência doméstica. Tu tem que te colocar uma proposta de alguma coisa que tu acha que pode ajudar a resolver esse problema. O Enem, ele quer muito que a gente se mostre alunos propositivos e com boas ideias para a resolução dos problemas. Isso se mostra em todas as questões e na redação é a nossa chance, assim, de nos colocar como propositores de soluções para problemas. E aí a redação, ela tem 5 critérios. O que os estudantes mais precisam saber é, que nem nas provas, saber exatamente o que vai ser pedido. No caso da redação é muito melhor, porque, por exemplo, na matemática tem uma série de conteúdos, e na redação é só cinco critérios. Entre eles, um é o clássico, né? Saber escrever bem, sem erros de ortografia, erros de vírgula, assim, essas coisinhas ali. E conseguir ser capaz de propor uma resolução de problemas.
muitas vezes eu percebo que as pessoas não dão importância para a redação do Enem, e eu acho isso muito triste, porque para mim é a parte mais bonita da prova. E eu acho isso fabuloso, sabe? Eu acho incrível uma prova nacional, sabe? Que te exige ser alguém que propõe uma resolução para um problema que a gente vê no dia a dia, sabe? Eu acho isso fabuloso. Enfim, é isso que eu tenho para dizer sobre a redação. Valeu, Jelly. Nossa, acho que valeu muito. Bom, nós precisamos nos encaminhar para o final, né? Vamos fazer uma rodada, cada um que está participando aqui toma a palavra, se quiser trazer mais alguma dica, trazer alguma ideia que ficou faltando. A gente vem recebendo fora do chat algumas questões que a gente procura trazer para cá, né? Então, eu deixo agora a palavra para quem quiser, né, dar esse tchau, fazer esse encerramento e trazer alguma questão que acha que é relevante ainda deixar gravado nesse momento de nosso início de projeto GES no Enem. Podemos começar, Franciele, por você? Bom, eu só queria dizer, né, obrigada a quem está participando, que são todos bem-vindos, que compartilhem a live, que compartilhem a inscrição, que ingressem no Telegram, que nos ajudem a divulgar esse projeto, né, com pessoas conhecidas, com pessoas que tenham interesse nas escolas, enfim, para que mais pessoas tenham acesso e que que nosso projeto possa ter andamento aí e, com quem sabe, conseguir a aprovação de 100% de todos os participantes. Pode ser, Vanessa? Eu queria agradecer a todos que participaram da live. Eu queria dizer para os alunos, né, que estejam nos ouvindo nesse momento, se arrisquem. O Enem, ele pode te dar um pouco de medo, ele vai te exigir um período de estudo, é uma prova cansativa, mas como a gente colocou, é uma prova linda, é uma prova que tu aprende com ela também, fazer o Enem. Eu acredito que faz parte de um processo de amadurecimento. A prova do Enem, ela faz, tu percebe que o aluno que começa a se dedicar para esse estudo, ele vai amadurecendo com mais rapidez. Mesmo que tu tenha numa primeira prova uma nota que não foi tão legal, não desista, porque geralmente os alunos vão realmente crescendo na sua nota, e esse louco mundo acadêmico traz muita felicidade, traz bastante trabalho, mas traz muita felicidade, e eu digo para as pessoas, se arrisquem, né? Não desistam, não é uma idade que vai te definir, não é quem tem 30, 40, 50, se arrisque. A pessoa que está com uma dificuldade financeira, as universidades federais, muitas, né, também têm alguns projetos que podem estar auxiliando financeiramente os alunos. Então, se arrisque, né? Seria o que eu teria para dizer. E agradecer a vocês essa oportunidade de poder estar participando, né? Que bom, Vanessa. Pode ser, Jelly, palavrinhas finais. O microfone está. Queria agradecer a todos que participaram da live, a todos que estão ouvindo e tudo mais. Obrigada pela oportunidade, por terem me convidado para vir. E é bem isso que a Vanessa comentou sobre o Enem. Quem vai fazer o Enem sim, é uma prova muito difícil, é uma prova cansativa, dá trabalho e tudo mais, mas é uma prova muito legal, muito bonita, e é uma parte de um crescimento, e é só um meio para se chegar a um fim, sabe? E tem que não dá para se acomodar, tem que se arriscar, tem que procurar seguir os seus sonhos, não importa as situações em que se está, se tu tem condições, vai atrás. E é isso aí. E obrigada a todos. Valeu.
Pode ser, Nelissa? Então, pessoal, vamos lá, vamos nos inscrever. O link está aí, tanto o link do formulário, o formulário para inscrição no projeto, o link do Telegram, é muito importante. Todo esse processo, cada passo que a gente faz, é feito com muito carinho para vocês. Muito obrigada e uma boa noite. Valeu, acho que foi um bate-papo muito legal hoje. Ressalto que as inscrições estão abertas até o dia 14 de setembro, de julho, 14 de julho. Não deixem de se inscrever. A prova do Enem, por mais difícil que ela seja, ela é difícil para todos, né? As condições são postas, em princípio, para uma mesma prova, com o mesmo grau de dificuldades. A prova do Enem, ela leva à universidade. Ir para a universidade ajuda a abrir portas, ajuda a mudar, ajuda a transformar vidas. E só por isso vale muito a pena. Então, ousem. Eu me junto às vozes aqui para dizer ousem. Vale a pena. E com essas palavras, quero mais uma vez agradecer as nossas convidadas da noite, as convidadas externas. Vanessa, muito obrigada pela sua gentileza de participar desse bate-papo, muito sucesso no curso que vocês estão desenvolvendo, e somos parceiros, né, nessa empreitada. Diele, muito obrigada, valeu muito, vamos te trazer para cá para continuar dando essas dicas, né? Franciele, Enelissa, parceiras de batalhas, parceiras de projetos, sempre juntas, muito envolvidas, né? Valeu muito, vamos continuar juntos nesse projeto e em outros tantos. Diógenes, que não está aparecendo aqui, mas que está sempre nos dando apoio técnico, e mais do que apoio técnico, que ele está junto, ele ajudou a planejar esse projeto. Então, valeu muito. E o nosso recado: GES no Enem, preparado com muito carinho, muita responsabilidade, muita qualidade. Encontros nas terças-feiras, sempre às 19 horas, fica gravado o encontro, mas é importante que você esteja presente para interagir conosco enquanto acontece a live, né? Então, como diz ali embaixo, o nosso próximo encontro no dia 13, terça-feira da semana que vem, às 19 horas, pauta, então, questões de matemática no Enem, com o professor Lucas, da Universidade Federal do Rio Grande, então, tratando dessas questões de forma muito qualificada. Fiquem todos muito bem, o nosso abraço carinhoso, até a semana que vem.